Pessoal, de volta ao nosso vídeo aula, introdução ao sistema microprocessados, microcomputadores. Vamos falar do hardware, do software, da arquitetura básica e do simulador 8085. O hardware é a parte física da máquina. É a parte que você consegue pegar e sentir. É a parte física do computador, o hardware. Veja o hardware, parte física da máquina, como o monitor de vídeo, o teclado, o DVD drive, a placa-mãe, o software. O software é a parte lógica, você não vê. As instruções, programas e dados, você não vê. Então, software é a parte lógica, como exemplo, instrução, dados e programa. A instrução, ela determina o tipo de operação a ser realizada pelo microprocessador. É uma ordem. Veja a instrução aritmética, some, é uma ordem. O dado é a informação com os quais o microprocessador vai operar. Nós chamamos disso de operando. Então tem a instrução, onde você está vendo aqui, some, e os dados que sofrem a operação, chamando de operando. Mas no futuro vou definir melhor o que é o operando. Operando, eu posso logo adiantar a vocês, é o dado, o endereço desse dado. E um programa conjunto de instruções em uma sequência lógica para resolver uma determinada tarefa. Não adianta você enviar um conjunto de instrução para o microprocessador e não ter uma lógica. É necessário ter uma lógica. Não adianta você dizer some, subtraia, aí você tem que saber para que e por que mandou ele somar e subtrair. Esta é a lógica. Tudo que eu venho falando até agora seria software, é a parte lógica, memória, instruções e dados, né? Memória, você tem as instruções e os dados guardados, só fica na memória. No sistema que eu venho falando tem entrada, tem um hardware e tem a saída. Esse hardware ele sofre alterações de acordo com os comandos do software. Arquitetura básica de um computador. A arquitetura básica é o seguinte: a arquitetura é o que o programador vê para programar. A arquitetura não é só o hardware, é software também. Mas a arquitetura só interessa ao programador de baixo nível, que trabalha com a linguagem de baixo nível, como assembly e linguagem de máquina. Temos duas arquiteturas básicas, von Neumann e Hauer. Esse é o camarada chamado von Neumann. Ele diz que os programas e dados são armazenados na memória. Você tem a arquitetura aí de von Neumann. Programas e dados armazenados na memória. Na memória você tem programas e dados. Então tem memórias para o programa e tem memórias para os dados. Eis a arquitetura básica em hardware do von Neumann. Você tem uma CPU, memória de dados e programas, dispositivo de entrada, seja todo mundo ligado através de um barramento. Temos o barramento de dados, o barramento de endereço e o barramento de controle. Então, segundo von Neumann, programas e dados são armazenados na memória. Coisa que não acontecia antes.
Antes, os computadores, os programas, você era fios e chaves, você não armazenava o programa. Hoje em dia, todos os computadores seguem essa linha. Os programas e os dados são armazenados na memória. Nessa arquitetura você tem a CPU, a memória e o dispositivo de entrada e saída ligado, todo mundo em barramentos. A CPU, também chamada de microprocessador, busca as instruções na memória, executa as instruções, gera os sinais de controle e gera os sinais de sincronismos, seja ele interno ou externo. A memória. A memória, você tem a memória tipo ROM. Na memória tipo ROM, você guarda as instruções, os opcodes. Na memória RAM, você guarda os dados. Então, ROM é tipo não volátil. Não apaga. É ideal você guardar as instruções e a RAM, os dados. Eis a memória. A memória ela tem endereço, controle e informações de dados e instruções. Então tem pinos de endereço, chamado de address, usa a letra A. Tem pin de controle chamado RD de read, de leitura. WR significa o write, escrita. E tem o chip select, que tira a memória da alta impedância. Lembrar que essa memória é de tecnologia 3-state. Se você não entendeu memória, vamos tentar outra vez. Memória. Identifique assim como a memória que ela tem endereço. Endereço 0, 0, 0, 1, 0, 2. Aí vai sequencial. No seu conteúdo, você pode ter instruções e dados. Dispositivo de entrada e saída, também chamado de periférico, que está na periferia da CPU. Input, output, entrada e saída em inglês. Os microcomputadores enviam e recebem informações no mundo exterior através das entradas e saídas. Enviam e recebem. Se não fosse as entradas e saídas, o microcomputador não teria muito sentido. Os barramentos, nós chamamos também de via ou bus em inglês. Barramentos, temos 3: barramentos de dados, barramento de endereço e barramento de controle. Se você não lembra o que é um barramento, eu vou explicar. São conjuntos condutores em paralelos, que nele permite a interligação entre os dispositivos de um microcomputador, chamado de via, barramento ou em inglês bus. Então todos os componentes são interligados nesse barramento, inclusive o microprocessador. São vários condutores e fios em paralelos que permite a interligação entre esses dispositivos de um microcomputador. Barramentos são um conjunto de condutores em que sinais digitais circulam através deles, trafegam entre o microprocessador e os seus circuitos, como memória, entrada e saída. Então você tem todo esse tráfego de informações, de endereço, de controle de dados, através do barramento ligando os componentes do microcomputador. Então, para você entender o quanto é importante entender o que eu estou explicando agora. Veja uma porta A e B ligada num único fio.
Em certos momentos, uma dessas portas, como por exemplo a porta A, pode ter 0 e a porta B pode ter 1. Aí eu pergunto, é possível fazer essa ligação? Talvez você não saiba, outra vez saiba, mas isso é um curto, porque eu tenho VCC aqui e eu tenho 0 volts. VCC em cima de 0 volts significa um curto. Então, se eu fizer isso, tem um curto-circuito de queimará as portas. Vai acontecer a queima ou da porta A ou das duas portas A e B. Se fazer um computador assim, não seria interessante. Queimaria. Não adianta tentar. Não adianta tentar. Queimaria. Interessante é usar a tecnologia chamada Tree State. Então, o Tree State permite você ter um circuito ligado ou então desligado, depende da situação. Esse Tree State aqui, por exemplo, ele é ativado com 1. Se ele tiver 0, ele simplesmente vai abrir. Então, depende da situação, você vai ter ligando, uma hora a porta A entra, outra hora a porta B entra. Depende do nível lógico no controle dos Tree State. Então, você tem alta impedância. Os componentes dos computadores são assim. Você não vai ter Tree State interno ao microprocessador, já que eles estão desligados, geraria antena. Dentro do microprocessador, você tem, na verdade, multiplexadores. Então, em um computador existe basicamente 3 tipos de barramentos de dados, endereço e controle. Os barramentos, também chamados em inglês bus ou via, né? O de dado, ele é bidirecional, o de endereço é unidirecional, como você está vendo. Mas vamos detalhar. Aqui é o spin do microprocessador e você tem nele ligado aos barramentos. E aí as informações que nele circulam. O barramento de endereço é unidirecional. A informação vai em um único sentido. O de dados, ele é bidirecional. Uma hora sai, uma hora entra. Trafega ou transporta o barramento de dados ou instruções. E o barramento de controle, alguns autores dizem que é bidirecional, outros dizem que não. Eu considero como não. Nem é bi, nem é uni. Porque um desses pinos entra e outro sai, diferente do outro pino. Observe que o barramento de dados entra e sai pelos mesmos pinos, as informações. Então, em barramento de dados, endereço e controle. O barramento de dados, ele é bidirecional e trafega informações de instruções e dados. Barramento de dados, também é chamado em inglês de data bus. É uma via bidirecional, como você está vendo na figura. Trafega instruções da memória para CPU. Trafega dados da memória para CPU também. Ou da CPU para a memória. Ou entre o dispositivo de entrada e saída, entrando pelo dispositivo de entrada e saindo da CPU para o dispositivo de saída. O barramento de endereço, pessoal, ele seleciona posições de memória. Ou entrada e saída, seleciona
Então, barramento de endereço address bus, barramento de endereço, é uma via de comunicação unidirecional entre a CPU, memória e dispositivo de entrada e saída. Ela seleciona memória. Observa a memória aqui, essa memória que eu coloquei aqui, e vamos selecionar um endereço. Vamos supor esse endereço aqui. CPU envia esse endereço pelo barramento de endereço e chega na memória. Você selecionou. Depois você manda o comando de leitura e você lê, tirando depois do terceiro estado, logicamente. Então, o barramento de endereço também seleciona o dispositivo de entrada e saída comum: mouse, teclado, monitor. E o barramento de controle, ele envia sinais de controle e sincronismo interno e externo. A CPU recebe sinais também de controle e sincronismo. Não só envia, como também recebe. Você tem aí alguns pinos, como write, comando de escrita, read, comando de leitura, e I/O, que você pode com 1 selecionar a entrada e saída, e 0 selecionar a memória. Se você não entende, observe que esse pino tem I/O e uma barra. Se tu tem uma barra aqui em cima é complicado. Para em texto fazer isso é muito complicado. É melhor colocar uma barra, né? De lado. Essa barra de lado significa que em cima é barrado. Por isso, quando 0 seleciona a memória e quando 1 seleciona I/O, entrada e saída. Resumo da arquitetura von Neumann. É essa que eu lhe falei. Porém, vou detalhar como faz a leitura das instruções e dos dados da entrada e saída da memória. Para ler uma instrução, o biprocessador envia pelo barramento de endereço o endereço. Depois envia o comando de leitura. Observe, pessoal, que aqui está bem clarinho, não está muito escuro, está claro. Quer dizer que estamos em alta impedância, a memória está em alta impedância, assim como a entrada e saída também estão em alta impedância. Depois envia para sair do terceiro estado, na verdade sair da alta impedância. Nesse momento a instrução entra na CPU. Agora, leitura de um dado da memória. Primeiro manda endereço, comando de leitura, manda o comando para sair do terceiro estado e aí a CPU lê o dado que está na memória, selecionada por aquele endereço. Leitura agora escrita de um dado na memória. Primeiro manda endereço, o comando de escrita, o write, depois o comando para sair da alta impedância, e a CPU agora pode enviar o dado pelo barramento de dado para o endereço selecionado. Já que ele selecionou, endereçou, mandou o comando de escrita e tirou da alta impedância. Mesma coisa para leitura de dado na entrada. O barramento de endereço seleciona a entrada, manda um comando de leitura. Depois, para sair da alta impedância, finalmente esse dado ele vai para a CPU. A CPU pode agora querer escrever na saída, poderia ser uma impressora escrita. Ele envia o endereço para selecionar o comando de escrita na saída e finalmente manda sair da alta impedância. Com isso, o dado da CPU será escrito no endereço selecionado. Arquitetura Hauer. Falamos da arquitetura von Neumann.
diferença da arquitetura hardware é que separou memória de programa em uma única memória e memória de dados em uma outra memória, através também de barramentos independentes. Então você tem um lado para dados, como teclado, entrada e saída de memória de dados, um barramento só para dado, barramento de dados, barramento de endereço, barramento de controle para os dados da memória do programa, né? E no lado aqui você está vendo que tem uma memória de programa e tem um barramento separado só para a memória de programa. Inclusive são assíncronos. Com isso você ganha um alto desempenho. Próxima aula eu vou falar de microcontrolador.